para a leitura, peço que os irmãos estejam acompanhando. Diz assim a Escritura: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e escurejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a manhã. Orando orações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei dos seus erros. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar? Espírito de orientação e iluminação do Espírito do Senhor. Ó Deus, nesse momento nós queremos pedir a iluminação, a direção do Teu Espírito, ó Deus, sobre a minha vida. Que o Senhor esteja de maneira muito graciosa, especial, me usando nessa noite para falar ao coração dos meus irmãos aqui presentes. Que saiamos de aqui edificados, transformados pelo poder da Tua Palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, em 1588, na terrível Armada Espanhola, se preparavam então para atacar a Inglaterra pelo mar. O objetivo dos espanhóis era depor a Rainha Elizabeth, porque a Inglaterra havia se tornado em grande parte um país reformado, o que provocou a ira de reis católicos espanhóis, e eram aqueles que dominavam o mundo da época. E a Armada Espanhola, para vocês terem ideia, que era a maior força militar daquele tempo, composta por aproximadamente 130 navios, 8 mil marinheiros, 18 mil soldados. Em contraste, a Inglaterra era vista como fraca, pobre e com poucos aliados. Então era assim que era vista. Diante dessa ameaça, o que é que os crentes protestantes decidem fazer? Decidem clamar a Deus. Eles decidem orar. E no campo de batalha, meus irmãos, os ingleses usaram navios menores e mais leves e conseguiram atacar os navios espanhóis à distância. Mas o golpe fatal, irmãos, foi uma grande tempestade que sobreveio, uma furiosa tempestade que devastou os navios da Armada Espanhola, e os poucos navios retornam para a Espanha derrotados. E como resultado, os holandeses cunharam uma moeda com a inscrição dizendo assim: o homem propõe, mas Deus é que dispõe. A ideia é: o homem faz planos, o homem pode tentar alguma coisa, mas no fim das contas, a palavra final ela vem de Deus. E essa moeda foi cunhada na época. Vejam, assim como na Inglaterra, meus irmãos, no século XVI, quando uma força militar poderosa decide atacar o povo do Senhor, aqueles navios foram devastados no meio dos mares, bastou uma tempestade para botá-los para correr. Da mesma forma, você tem no Salmo 46. O contexto também é de guerra, irmãos, é militar. O povo de Deus estava prestes, então, a ser invadido, estavam sendo ameaçados. E veja, acredito que o contexto possível aqui era quando o rei Senaqueribe, rei da Síria, tentou invadir Judá e Jerusalém, tentou tomar aquele lugar. Quando diz a Escritura que o anjo do Senhor aparece e numa noite destrói cerca de 185 mil homens de uma vez. E vejam, quando a gente olha para os Salmos, meus irmãos, olhando para esse contexto de guerra, mas mais especificamente, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós encontramos que, de fato, alguns escritores dizem que o livro dos Salmos é uma anatomia da alma, porque descreve sentimentos dos salmistas que se assemelham aos nossos. É muito interessante porque, quando estamos passando por tempos de angústia e sofrimento, qual é o livro que nós costumamos recorrer? Geralmente são os Salmos, o tempo todo correr. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 24 e por aí vai. Nós gostamos de recorrer em tempos difíceis para os salmos, porque são orações
de pessoas muitas vezes angustiadas com sentimentos que se assemelham aos nossos. É por isso que nós temos essa identificação com o livro dos Salmos. Mas outra coisa também que nós podemos observar a respeito dos Salmos no geral, é que o Salmo 46, o nosso objeto de estudo nessa noite, ele está situado no livro 2 do Saltério. E vocês sabem que o Saltério é dividido em 5 livros. Temos 5 livros. E todos esses 5 livros, cada um deles tem uma temática diferente. Por exemplo, o livro 1 dos Salmos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 41, a temática dele é a ideia de confrontação, de guerra para o estabelecimento de um reino. Então, nunca leia os salmos separados do seu contexto. O Salmo 1 está conectado ao Salmo 2, que está conectado ao Salmo 3. É uma maneira interessante de ler os salmos. Por exemplo, quando você chega no Salmo 1, que o saltério se abre, está lá dizendo, o salmista fazendo a distinção do justo e do ímpio. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que um ama a palavra de Deus, enquanto o outro despreza a palavra de Deus. O destino de ambos é oposto. Então, o saltério se abre com um salmo que fala da palavra de Deus, de 2 grupos distintos. Quando você chega no Salmo 2, o Salmo vai dizer que esses ímpios do Salmo 1 estão perseguindo o rei do Salmo 1. E o texto vai dizer assim: porque se expressam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quais são essas algemas do Salmo 2? A palavra, que é deleite para o crente, para o ímpio, ela prende. E o que é que o ímpio faz? Vamos perseguir esse rei. Aí quando você chega no Salmo 3, Davi como um rei, que tipifica o próprio Cristo, Davi ora dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos, são numerosos, que dizem de mim não há em Deus salvação para ele. E quem estava perseguindo Davi naquela ocasião era o seu filho, era alguém de perto, da própria família, da própria casa. Isso me lembra, é como se o Salmo estivesse nos contando a história da redenção. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Cristo Jesus, o rei esperado, o rei prometido, ele foi traído por alguém da sua própria casa, por um discípulo. Percebe que há semelhanças? Então, o que eu quero dizer com isso é que o livro 1 dos Salmos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 41, eles contam a história do estabelecimento do reino de Deus e do seu Messias. Uma vez que esse reino foi estabelecido no livro 1 do Saltério, se abre o livro 2 do Saltério, que é onde está o Salmo 46. E no livro 2 do Saltério agora, o reino estabelecido, esse reino precisa ser agora, desculpe irmãos, esse reino precisa ser agora anunciado, precisa ser proclamado. É o que acontece no Salmo 42, 43. Em todo o livro 2 do Saltério e do Salmo 46, ele faz parte. Mas o contexto aqui, como eu já disse para vocês, é de guerra, meus irmãos, onde o rei Senaqueribe estava prestes a invadir Judá e Jerusalém, quando relata esse segundo livro dos Reis, capítulo 19, diz assim, verso 35. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. Não eram 2, 10, 185 mil homens. Quem fez isso? O anjo do Senhor. E quem era o anjo do Senhor? Sempre que você lê a Escritura, no Antigo Testamento, que aparecer a expressão o anjo do Senhor, está referindo-se ao próprio Cristo. É como se o próprio Cristo tivesse aparecido ali naquele momento e destruído de uma só vez 185 mil homens. Irmãos, foi um livramento extraordinário. Deus feriu todos os inimigos do povo de Deus de Jerusalém. Era questão de tempo para Jerusalém ser invadida e sitiada e tomada à força, ser totalmente destruída. Mas não acontece. Deus interveio na história de maneira fantástica, meus irmãos. E o que acontece? O Salmo 46 é escrito nesse contexto. E alguns dizem que... Eu queria pedir que você voltasse, por favor. Marca o Salmo 46. Volta para o Salmo 44. O versículo 9 vai dizer assim: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos desertos. Veja, o Salmo 42, 43 é um lamento de alguém que está distante do Senhor. O Salmo 44, o salmista diz assim:
Deus parece que nos abandonou e não luta mais as nossas guerras, não sai mais com a gente. Aí o Salmo, você tem o Salmo 46, uma resposta dizendo: Deus continua agindo e lutando pelo seu povo. Deus não abandonou o seu povo. E a resposta dada pelos filhos de Corá é: Deus não apenas vai à guerra pelo seu povo, Deus vence o seu povo com poder. Deus vence os inimigos do seu povo com poder. E diante disso, irmãos, olhando para esse contexto de guerra, de livramento, Deus como um rei que está sentado no trono e que governa com poder, eu quero falar com você sobre o seguinte tema: Deus, o rei que luta pelo seu povo. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus, o rei que luta pelo seu povo. E o que esse rei faz? Em primeiro lugar, esse rei, ele protege o seu povo. Está aí no verso 1, por gentileza, volte seus olhos. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu imagino que quando esse salmo era cantado, meus irmãos, ou quando os filhos de Corá escreveram esse salmo, imagina a alegria deles ao cantar, tendo em vista o grande livramento. Imagina só, você está na sua cidade, prestes a ser sitiada, você olha por cima do muro e você vê uma multidão de soldados extremamente armados. Você pensa: vão correr. E de repente, você olha de novo, não tem mais nenhum de pé, todo mundo ao chão. Imagine a alegria, a emoção do salmista quando escreve dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nos momentos de tribulação. Aí ele vai descrever o caos aqui. Ele vai criar algo hipotético aqui, dizendo que ele confia, ainda que o impossível aconteça, que o improvável aconteça. Veja o verso 2: portanto, não temeremos. Ele vai dizer: por que não temeremos? Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A ideia aqui, irmãos, é: olha, mesmo que o improvável aconteça, eu continuarei confiando, eu continuarei dependendo, porque eu sei que Deus é um refúgio seguro e Deus não vai me abandonar. Deus continuará cuidando de mim. Irmãos, e os salmos são belos exatamente por isso. Porque você lê aqui, você vê ele escrevendo: ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares. Ele descreve de maneira vívida uma cena de um caos cósmico, a terra se abalando, os mares destruindo tudo. Ele diz: ainda que o improvável aconteça, nós não temeremos, nós não temos medo. Ele traz duas figuras aqui que são evocadas no texto. A primeira delas é que ele fala de montes. E lembre-se, monte, terra na Escritura sempre fala de algo que traz estabilidade e segurança. Para todos aqueles que olham para os montes altos, fortes e robustos, a ideia é: os montes nos trazem segurança. É por isso que a Escritura vai dizer que os que confiam no Senhor são como quem, irmãos? Os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. O que o salmista está dizendo é: ainda que aquilo que é forte, poderoso, se abale, nós não vamos temer. Nós não temeremos. Mas do outro lado, ele fala do mares, dos mares. E sempre nas Escrituras, especificamente no Antigo Testamento, a figura do mar é sempre uma figura que traz a ideia de caos, de mal, onde os deuses do Antigo Oriente Próximo lutavam para domar o mar e nenhum deles conseguia. Portanto, o mar é uma representação de caos e perigo. Quantas embarcações não foram afundadas pelos mares? Quantas pessoas não morreram nos mares? Quantas cidades não foram destruídas? É interessante que a Escritura vai apresentando Deus como aquele que tem poder para controlar até mesmo aquilo que os falsos deuses não conseguem controlar. Ele consegue domar aquilo que parece ser indomável. Por exemplo, logo em Gênesis nos é dito que o Senhor disse assim: a terra, a água cobrindo toda a terra, e o Senhor disse: apareça a porção seca. O mar recuou, o mar tornou atrás e apareceu a porção seca. O Salmo 24 diz de maneira muito bela que o Senhor estabelece as bases
da terra em cima de um fluxo de águas que correm. É impressionante porque Deus aparece triunfando sobre o mar, triunfando sobre o caos e sobre o mal. É por essa razão que o salmista diz: ainda que o improvável aconteça, ainda que essa terra se transforme, eu não tenho medo. Eu não terei medo, ainda que os montes altos, fortes e robustos se abalem, ainda que a terra vire de cabeça para baixo. Ele não tem medo. Por que ele não tem medo? Porque ele vai dizer: Deus é um refúgio, Deus é um amparo. Isso é bonito, irmãos, porque ele diz também: Deus é uma fortaleza. Mas notem vocês, a ênfase do salmista não está no terremoto. Talvez a princípio, quando lemos, a gente pode até pensar: a ênfase do salmista não está no terremoto, não está nos mares que abalam aquilo que parece ser inabalável. A ênfase do salmista está, ou a verdade destacada por ele, irmãos, é a de que nada disso vai impedir de Deus vir em socorro do seu povo. Nada disso. Não são os mares caóticos, evocando a ideia de mal e perigo, que vão impedir Deus de vir até o seu povo e socorrê-lo. Não são os soldados do rei Senaqueribe, não é o império assírio que vai impedir Deus de socorrer o seu povo. O império fortemente armado, não é isso que vai impedir Deus de ir ao encontro de ou do seu povo. Isso não impede, meus irmãos. Então, diante disso, qual é a resposta do salmista? Se a gente sabe que Deus é tudo isso, se você sabe quem é o seu Deus, o Deus que você serve, qual deve ser a sua resposta, meu irmão, minha irmã? A nossa resposta deve ser a mesma do salmista. Portanto, não teremos medo, não temeremos. E as Escrituras dizem no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, traz da mesma ideia. Descansa sobre o onipotente e diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, quem confio. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. E essa primeira parte do salmo termina mostrando que Deus é um rei que luta pelo seu povo, e esse rei, ele protege o seu povo. Irmãos, e no texto, algumas Bíblias, não sei se vocês têm, na minha área não tem, mas talvez na NAA tenha, na NVI tenha. No verso 3 para o verso 4 tem um espaço, talvez vocês não tenham, mas em algumas Bíblias tem. Por que tem esse espaço entre o verso 3 e 4? Porque nesse momento, na Bíblia hebraica, na poesia hebraica, assim, verso 1 ao 3, aí de repente tem um espaço. É o que nós chamamos de selar. O que é um selar? É uma pausa meditativa. É como se o salmista está cantando, dedilhando a música e cantando junto com a congregação, e de repente eles param, a congregação faz silêncio, e eles agora vão pensar e refletir no que Deus fez por eles, no que eles acabaram de cantar. E eles param, e o silêncio toma conta da congregação, e eles vão meditar. Eu quero aproveitar esse tempo, seguir essa mesma estrutura, para a gente pensar em algumas coisas. Já perceberam que nós precisamos de um Deus que luta por nós, que lute por nós? Já perceberam que nós precisamos de um Deus que nos dê proteção? Basta olhar para o mundo em que vivemos, meus irmãos. Ele é marcado pela instabilidade. O mundo que vivemos é marcado por mudanças constantes, repleto de conflitos, guerras, disputas políticas, um lugar repleto de pecado, de maldade, e por vezes assustador, por vezes dá até medo. Eu lembro-me de ter lido um livro de há algum tempo, do Hobbit, talvez alguns aqui conhecem, Tolkien, aqui o mesmo que escreve a trilogia do Senhor dos Anéis. E eu acho bonito que ele descreve os anões tentando voltar para casa, e eles, para voltar para casa, conquistar de novo o seu reino e recuperar o seu ouro, as suas riquezas. Ele diz que eles atravessam por florestas negras e perigosas, e no meio do caminho, irmãos, aí Gandalf, que é um mago, ele diz assim para aqueles anões: olha, se vocês não se importarem em sair do caminho, umas 200 milhas para o norte e 2 vezes mais para o sul, vocês não achariam uma trilha segura mesmo assim, porque no lugar que vocês estão, não existe lugar seguro aqui. E parece que é o mesmo sentimento que a gente tem aqui nessa terra.
Às vezes a gente olha de um lado para outro e pensa assim, puxa vida, parece que não tem um lugar onde eu possa me apoiar. Não, parece que não tem um lugar seguro para mim aqui nessa terra. Nós temos essa mesma impressão. Não estamos seguros nesse mundo devido a tanta instabilidade. Isso gera medo muitas vezes em nosso coração. Por isso, em um mundo tão mutável, meus irmãos, a Igreja de Cristo precisa se apoiar no Deus imutável, porque senão ela está perdida, ela vai perecer, ela vai se desesperar. Você deve se apoiar no poder imutável de Deus, naquele Deus que disse: eu não minto, eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. A mesma expressão de Jesus dizendo: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início de tudo, eu também sou o fim de tudo. Você deve se apoiar nesse Deus que não muda. Você olha para as pessoas, elas mudam. Você olha para os políticos, eles mudam. O cenário do nosso país, mutável demais. Você olha para Deus, você encontra estabilidade. Você encontra um Deus que não muda de jeito nenhum. Por essa razão, o salmista diz: é esse Deus que eu me amparo, Ele me protege. Mas a segunda lição que nós aprendemos, irmãos, estamos meditando sobre Deus, o Rei que luta pelo seu povo. Em primeiro lugar, a gente viu que esse Deus ele protege. Em segundo lugar, a gente vai perceber que Ele é presente no meio do seu povo. E Ele escreve no verso 4, veja: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas próprias. Lembre-se, ele está descrevendo no verso 2 e 3 o caos. Ele está descrevendo águas que balançam os montes, terremotos. Só que de repente, irmãos, a figura parece que muda. O teor do salmo também vai mudar. Lembre-se, o salmo vem cantando, verso 1, 2, 3, eles param, refletem naquilo que cantaram, quando de repente outra estrofe da poesia é iniciada, verso 4. Aí ele vai dizer agora: há um rio cujas correntes elas não destroem, elas alegram a cidade de Deus. As águas do verso 2 e 3 estão destruindo, os mares produzindo caos. Só que quando você chega no verso 4, a figura muda. E o poeta descreve um lugar calmo, sereno, tranquilo. E a água que sai desse rio, ela é sob medida, irmãos. E por onde ela passa, ela gera vida. A presença do rei da cidade, ela gera vida. Veja que interessante, porque já notaram como é difícil a situação de lugares em que você tem pessoas sofrendo pela falta de água. A seca deixa marcas profundas. Eu lembro-me que mais ou menos uns 10 anos atrás, na minha cidade, a barragem que abastecia a cidade, uma cidadezinha pequena, ela secou e a cidade começou a ser abastecida por caminhão-pipa. E era difícil demais. Era um caminhão-pipa que parava numa rua para 40, 50 pessoas pegarem cada um balde e era uma guerra por pegar água ali. Animais morrendo, de sede, de fome. Você entrava nos cercados, nos sítios, estava lá bois mortos na estrada, pasto, só terra. Então, a falta de água, ela destrói, irmãos. Ela destrói. Por outro lado, também, eu lembro-me das chuvas que tiveram em Recife há alguns anos também. Você viu a destruição que causou. Então, se a falta de água ela é um problema, ela produz morte, a água demais também é um problema, porque destrói, mata, destrói tudo pela frente. Mas eu disse isso para que você perceba que o rio que o salmista descreve é um rio de água sob medida. Não falta, mas também não destrói pelo excesso. É uma água que vem sob medida, e à medida que esse rio passa pelos lugares, esse rio ele vai produzindo vida e traz alegria para o povo. Agora, o que me fez pensar, irmãos, é que Jerusalém não tinha rio. Jerusalém ficava numa parte mais alta e não tinha rio. O rei Ezequias ele usa de sabedoria e constrói um sistema subterrâneo e consegue abastecer Jerusalém puxando água de um rio que passava distante de Jerusalém. Ele ligava mananciais que saíam de Gion, do Vale do Cedron, até ao tanque de Siloé, bem conhecido até. Então havia água, mas veja, Jerusalém não tinha rio. Por essa razão, o poeta está olhando a lenda do seu tempo. O poeta olha para Jerusalém como lugar onde Deus habita, onde Deus mora. E sempre quando a Escritura mostra o lugar que Deus mora, Deus habita, mostra sempre um rio saindo de lá.
Por exemplo, lembra de Gênesis 2:10? Vai dizer que do Éden saiu um rio. E esse rio se dividia em 4 braços. Veja, a mesma ideia, onde Deus habita, há um rio. E esse rio produz vida por onde ele passa. Isso podemos pensar como a graça de Deus, que por onde ela se estende, ela vai produzindo vida. E veja, o rio que sai do Éden, que sai do lugar onde Deus habita, esse rio vai produzindo vida por onde ele passa e trazendo alegria. Por essa razão, o salmista não olha para Jerusalém aqui, terrena, do seu tempo. Ele olha para Jerusalém como algo superior, que está fora do seu tempo, além do seu tempo. Ele olha para Jerusalém como um lugar da morada de Deus. Porque lembre-se, lá estava o trono. Ou melhor, lá estava o templo. E no templo você tinha a Arca da Aliança. Era uma representação da presença de Deus. Deus habitava naquele lugar. Por essa razão, irmãos, você encontra o salmista dizendo, vamos dar um pulo, o Apocalipse 22:3 vai dizer assim, a mesma figura de um rio, não precisa abrir não, eu vou ler para vocês, diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição naquela cidade, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, então já não haverá noite, nem precisão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Aí continua dizendo em 21:3, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Mas a ideia, irmãos, de Apocalipse então 22, verso 2, que diz assim também, o Senhor me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus, e saía também do Cordeiro. Veja, que do trono de Deus sai um rio, e esse rio produz vida. Guarde isso. Essa informação é importante. O profeta Ezequiel, no capítulo 47, diz a mesma coisa. 47, verso 9, diz assim, que toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde passa esse rio. E onde há a nascente desse rio? No trono de Deus. Do trono de Deus sai esse rio, e esse rio produz vida. O que isso indica para nós? Isso indica, irmãos, que Deus está ali no meio do seu povo. Esse rei não apenas protege, esse rei, ele está presente entre o seu povo, no meio do seu povo. Ele está ali com eles. Aí, de repente, quando ele fala desse rio, desse lugar calmo, diferente do que acontece nos versos anteriores, ele diz assim, verso 6, olha, veja aí, brama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. De repente, o salmista descreve outro caos aqui. Nações que bramar, que é gritar, irmãos. É como se exércitos estivessem gritando para colocar medo. E acredito que, imagino, milhares de homens ali batendo pé, com armas nas mãos, prestes a invadir a cidade onde o povo estava. Imagina o medo. Vão entrar agora, vão nos destruir agora. São muitos. Estão bravos, estão com raiva, vão invadir a nossa cidade. Aí o salmista diz, eles fazem barulho, mas de repente ele diz, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A ideia, irmãos, é, essas nações, elas fazem barulhos, e o que elas podem abalar pelos outros reinos. Mas existe um Deus que fala mais alto. Dentre o povo assírio, o exército assírio gritando, e Deus gritando, a voz de Deus é mais alta, sobressai. Enquanto a voz dos soldados assírios consegue destruir reinos pelo seu poder, a voz do Senhor faz mais do que isso. Ela dissolve a própria terra. O salmista está dizendo, quem são os assírios? Que gritam, que fazem barulho. A voz do nosso Deus é mais alta, é mais poderosa. E o Salmo 29 vai dizer que Deus, a voz do Senhor, desnuda os bosques, faz dar criar as costas. A voz do Senhor despeja chama de fogo. E nessa mesma ideia o salmista diz, o Senhor, quando Ele fala, as nações se calam, porque a voz dele é tão poderosa, que todos se calam dentro da sua presença, que até mesmo a terra, ela se dissolve. Irmãos, a ideia aqui é, a nossa cidade tem um rei. O rei não está fora não, o rei está sentado no trono. E o rei não vai deixar vocês entrarem aqui.
A descrição ela é muito bela, irmãos, ela é muito bonita. Porque veja, onde o rei está sentado, existe estabilidade. E há vida também. Por quê? Veja o verso 5. Porque Deus está no meio dela. Ela jamais será abalada. O rei está presente. Por isso que essa cidade ela jamais será abalada. E novamente o Salmo, essa segunda parte do Salmo termina, veja, verso 7. Que é um estribilho que vai se repetindo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E novamente em algumas Bíblias, e na Bíblia hebraica também está assim, há um espaço entre o verso 4 e o verso 7, então há um espaço, e novamente o cântico para, o poeta para, e a congregação agora vai pensar de novo, refletir, cantar, pensar nas grandezas e nas maravilhas de Deus, do que Deus fez. E o que eles pensavam? Ora, a presença do rei aqui, entre nós, nos dá segurança, nos dá paz, nos faz a gente se sentir seguro, porque o trono não está vazio, o trono está ocupado e esse rei, ele reina poderosamente. Então, ele continua a terceira parte da poesia. Eles param, ficam em silêncio e após meditarem no que acabaram de cantar, eles voltam. E quando eles voltam, então eu quero tratar como terceiro ponto aqui com vocês. Estamos falando sobre o Deus, o rei que luta pelo seu povo. Esse rei ele protege, esse rei ele é presente. Em terceiro lugar, esse rei ele vence os inimigos do seu povo. Veja o verso 8, ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, e que as orações efetuou na terra. O poeta então traz duas ordens para toda a terra, dizendo: venham. Essa é a primeira ordem: venham. E ele não fala apenas para o seu povo, mas para aqueles a quem ele venceu, para a nação que foi humilhada, para toda a terra. Essa mensagem deve ser levada para todos os povos. Venham e contemplem, vejam o que eu fiz. É como se o próprio Deus estivesse falando pela boca do salmista. É muito peculiar isso aqui do Salmo 46. O salmista dizendo: venham e contemplem as obras do Senhor. E vejam o que ele fez na terra. Agora, de repente, ele começa a descrever o que esse rei fez. Um rei guerreiro que luta pelo seu povo. Agora, sabe de onde vem a ideia de um rei guerreiro? Lembra que eu disse para vocês que vocês não podem ler os salmos de maneira desconexa? Do salmo 1 está desconexo do salmo 2, 3. Lembra que eu falei que há uma unidade entre os salmos? Há uma lógica entre eles? Eles não estão desconexos e sem nenhuma conexão? Pois é. Vamos para o salmo 45. Veja o verso 3 e verso 4. O verso 3 e verso 4 vai dizer assim: cinja a espada no teu flanco, herói, cinja a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e na sua destra te ensinarás proezas. Veja, o salmista está descrevendo aqui a ideia de um casamento, de uma noiva com um rei vitorioso, e esse rei é divino. Esse rei é divino, diz o verso 7. E esse rei divino agora estava com a espada embainhada. Esse rei desembainha a espada e ele sai para a guerra, no Salmo 46. De maneira muito bela, irmãos, muito bonito, o salmista diz: Deus tirou a espada da bainha e foi para a guerra. E o que ele faz? Veja o verso de número 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o ar. O que ele faz mais? Ele despedaça a lança. O que ele faz mais? Queima os carros no fogo. Veja que a figura é interessante. Qual é? O normal seria o rei que vence pega as armas do exército inimigo para juntar o seu arsenal e ter mais munição, ter mais armas. Mas o que é que esse rei faz? Esse rei, ele põe, a ideia de pôr termo à guerra é põe fim. Acabou a guerra. E como é que ele faz isso? Ele quebra as armas. Ele lança os carros no fogo. Irmãos, isso é interessante. Lembram que eu falei que o livro 1 dos Salmos fala sobre o estabelecimento do reino de Deus e do seu Messias? E no livro 2 é um reino que vai ser comunicado. Lembra que o profeta diz que o Messias reinaria e traria um reino de paz sem fim? Pois é, essa figura está sendo trazida à tona aqui, irmãos.
Não de maneira plena, isso vai acontecer quando Cristo voltar. E haverá um reino pleno de paz. Mas de maneira muito opaca, ainda a gente consegue ver essa realidade, esse desejo do Senhor, no Salmo 46. Ele põe fim à guerra. Porque o Senhor Jesus é dito na Escritura como príncipe de quê? A paz. E de repente o Salmo diz, o Senhor colocou fim à guerra. Chega de guerra. E o que ele faz? Aí o rei, que destruiu o exército inimigo, e disse, chega de guerra. Chega de conflitos. Olha o que ele diz, verso número 10. Essa parte é fantástica, irmãos. Aqui é claro de saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. E aqui, irmãos, é o próprio Deus falando. Não é o salmista que está falando por Deus. É como se fosse o próprio Deus falando aqui. E o próprio Deus utilizando da boca do poeta para dizer assim agora. A ideia aqui, irmãos, alguns até dizem assim, não, Deus está dizendo para o seu povo, se aquietem, meus filhos. Olha, diante das dificuldades, fiquem quietos, se acalmem, confiem. Não é essa a ideia, irmão. Lembre-se que ele está descrevendo um cenário de guerra, Deus destruindo exércitos inimigos, e agora Deus olha para os inimigos que ele venceu e disse, calem a boca agora. A ideia de se aquietar é essa ideia de calar a boca. Por quê? Lembra do verso 6 que eu disse que as nações estavam fazendo barulho? Eles estavam gritando igual uns loucos para colocar medo no povo de Deus. Agora Deus destruiu os exércitos inimigos e agora olha para eles derrotados e humilhados e diz, cadê vocês agora? Calem a boca. O salmista não disse que a mão do Senhor era mais poderosa? Pois é, e ele mostra isso aqui agora. Deus dizendo, calem-se, calem-se. Vocês não podem fazer mais nada. Foram destruídos. Isso é impressionante, meus irmãos. Aí ele vai dizer, calem-se, porque saibam que eu sou Deus. E a ideia que ele destaca é saber aqui, irmãos. Não é apelando apenas para o intelecto, mas a ideia de um conhecimento experimental. Eles viram o que Deus fez. Eles tiveram ciência, não porque ouviram falar, eles viram. Ele disse, vocês viram? Não, se calem. Se calem. Eu sou o único rei, e rei de toda a terra. Irmãos, e isso está dentro do livro dos Salmos, que é a proclamação do reino de Deus e do seu Messias. Esse reino vai alcançar a terra. E todos se prostrarão diante desse rei todo-poderoso. E de repente o Salmo termina. O Salmo termina dizendo, com o mesmo espírito, vai ser repetido por 3 vezes no Salmo. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembra que eu disse para vocês que o Salmo 46 era uma resposta ao Salmo 44, verso 9? Aí Deus agora está dizendo para o povo, pois é, eu estou com vocês. Eu saí a guerra e lutei por vocês, estava ao lado de vocês. Olha o que eu fiz. O rei vence, irmãos. E o rei venceu todos os inimigos e mostrou o seu poder de maneira maravilhosa. E a pergunta é, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Quem é esse rei sentado no trono e do seu trono destruiu um exército de cerca de 5 mil soldados numa noite? Esse é aquele que Isaías disse, que mede os seus apalpos. Esse, irmãos, é aquele, Isaías perguntando, quem foi que mediu os seus apalpos? Ele vai dizer, o Senhor pesou todos os montes em balança de precisão. O Senhor conhece todas as estrelas pelo seu nome. Aí ele diz que quando ele chama, nenhuma delas falta. Ele continua dizendo, as nações mais poderosas dessa terra não passam de um pingo de água que cai em um balde. Então, os assírios, quem eram os assírios diante de Deus? Nada. Menos que nada. Um vácuo, diz o profeta Isaías. Irmãos, é esse Deus. É esse Deus que luta pelo seu povo. É esse Deus que luta por você. É esse Deus que venceu todos os seus inimigos. E diante disso, irmãos, eu quero trazer 3 lições para a gente terminar. A primeira lição dentro do que a gente viu. Isso não é verdade. Quero ficar claro para nós. Internalizar dentro do nosso coração. É de que nós não devemos ter medo das circunstâncias. Ainda que elas não sejam muito favoráveis. Ainda que o improvável talvez aconteça. Aquilo que você nem está esperando aconteça. De ruim na sua vida. Qual é a sua resposta? Ainda que o escuro, as sombras atormentem a sua alma, ainda que o caos ele reine de fato, ainda que exploda uma guerra no mundo inteiro, saiba
que você tem um rei. Esse rei é Deus. E esse rei se importa com o seu povo, se importa com você. Então, você deve ir na contramão de um mundo ansioso e preocupado e dizer, não, eu não vou ter medo. E por que não vou ter medo? Porque Deus é presente. Ele é real. Ele é real. Por isso, irmãos, em um mundo mutável, que muda constantemente, governantes que mudam constantemente, não, nós não devemos nos apoiar nesses homens. Tem a nossa condição, o nosso status, nós devemos nos apoiar, irmãos, no Senhor, que é imutável. E todo esse caos, toda essa instabilidade, serve como um lembrete claro para mim e para você. O lembrete é: não devemos firmar as nossas esperanças em nada dessa terra, porque tudo isso passa. E foi o próprio Jesus que disse: está cansado, meu filho? Venha a luz, que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É nele que deve repousar sua segurança, meu irmão, minha irmã. Somente nele. E a Escritura diz: aqueles que repousam no Senhor, a Escritura diz assim: Ele é o bom pastor. E aquelas ovelhas que são chamadas, que ouvem a voz do pastor e o seguem nas mãos dele, ninguém pode tirar. É a máxima de Romanos 8, 32 em diante. Quem pode nos tirar das mãos do Senhor? Ele vai dizer: ninguém. Nem a morte, que é o inimigo mais feroz, mais ferrenho do homem, nem ela pode nos tirar das mãos do nosso bom pastor. Por isso, você está seguro. Você está seguro. A sua vida pode melhorar, irmão. Pode do jeito que ficar, até você morrer. Mas você está seguro em Cristo. Você vai acordar nos braços de Cristo. Isso é mais importante. Nós não esperamos glórias nessa terra, mas nós esperamos nos encontrar com o nosso Salvador, vê-lo face a face. Segunda lição que aprendemos é que o Senhor Jesus é o Emmanuel, Deus conosco, aquele que nos guia em todos os momentos. Veja, a habitação de Deus não é mais em um lugar físico como era no Antigo Testamento. A Escritura vai dizer que o Espírito habita em nós. Nós somos templo. O lugar onde o Espírito faz morada. Então, isso significa que você não está sozinho. Você não precisa de uma nuvem guiando você. Você tem o Espírito habitando dentro de você. Mas essa promessa da presença de Deus não fique restrita apenas com o Espírito habitando em nós. A Escritura vai dizer que na nova terra, o próprio Cristo estará lá. Você vai poder vê-lo. E você vai vê-lo transitando, habitando entre nós. Irmãos, isso é fantástico. A presença dele é real. Acredite nisso. A presença de Cristo, irmãos, ela é, embora espiritual agora, mas é real. O Rei está aqui conosco. O Rei está conosco. E terceiro lugar, irmãos, eu quero dizer para vocês que já pensaram que desde os primórdios, parece que o mal está vencendo. Parece que o caos, parece que a instabilidade, parece que sempre ela parece triunfar. E nós temos essa impressão de que o mal está vencendo o tempo todo. Quando eu olho, por exemplo, para Adão e Eva lá no Éden, eu vejo eles pecando, eu vejo eles caindo, e parece que o plano de Deus fracassa e o mal venceu. Quando eu olho para o povo entrando na terra prometida, após algum tempo o povo caindo em pecado, parece que Deus está perdendo. É sempre assim na história da redenção. Parece que Deus está perdendo. Quando eu olho para o ápice dela, que é quando Cristo vem, eu olho para o Salvador do mundo e de repente ele está pregado numa cruz, sangrando, padecendo, morrendo. E de repente ele morre. Já viram que em todo momento parece que o caos vai reinando, vai dominando. E parece que Deus está perdendo, parece que Deus não está vencendo os nossos inimigos. Meus irmãos, mas é apenas uma mera impressão. Porque quando a gente pensa que o pecado está triunfando, que o mal está reinando, é só impressão. Na verdade, Deus está vencendo. Quando Adão e Eva pecaram, irmãos, eles não pecaram, e o pecado deles estava debaixo do decreto de Deus. Aquilo tinha que acontecer. Deus planejou a história dessa maneira. Deus não foi um plano B de Deus enviar Jesus para salvar, sempre foi um plano A de Deus. Deveria acontecer daquela forma. E Deus
tem um jeito de resolver o problema do mal, do pecado, que é no seu Filho Jesus Cristo. E Ele resolve esse problema. Veja, sempre é assim, parece que o nosso rei está perdendo. Mas livre-se desse pensamento. É apenas impressão mesmo. Porque eu lembro-me de Paulo dizendo que foi na cruz, onde a gente olha e vê como é que pode a gente pode ter esperança desse negócio aqui, Jesus morrendo. Paulo disse, foi lá. Foi naquele lugar que Jesus expôs o diabo à vergonha em suas hostes. Foi lá onde ele venceu. Foi lá onde ele encravou os nossos pecados na cruz e disse, está consumido. Foi lá, meus irmãos. Foi naquele lugar. Então o que parecia perdido, na verdade era só aparência mesmo. Porque Deus, o Senhor Jesus, estava vencendo em todo momento. E a Escritura vai dizer que ao terceiro dia, esse Cristo que morreu, ele ressuscita. E aqui Paulo vai dizer que ele tira o aguilhão da morte, ele mata a morte, ele ressuscita de uma vez por todas, para nunca mais morrer. Isso é fantástico, irmãos. O nosso rei venceu. O nosso rei luta por nós. E qual é o seu maior inimigo? Talvez hoje seja a morte mesmo. E ele venceu. E a promessa dele, quando ele ressuscitou, ele disse, eu vou voltar. Da mesma forma que vocês me viram subir, eu vou voltar. E esse rei glorificado, irmãos, ele virá com poder e glória. E a Escritura vai dizer, todo joelho vai se dobrar. Então o que Paulo diz em Filipenses 2, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Imagine, todos os inimigos vencidos, ajoelhados e confessando que Ele é o Senhor. Lembra que eu falei que o Salmo 46 fala de uma proclamação do reinado? Pois é, toda a terra vai se prostrar diante do Messias. Vai dizer, querendo ou não, de bom coração ou não, mas vamos confessar, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Para a glória de Deus Pai. O rei venceu, irmãos. O rei venceu. Por que termino? Eu termino aqui dizendo, lembrando a vocês da terrível armada espanhola, né? Que receberam um golpe fatal que foi a tempestade. Não foi o acaso, não foi sorte, foi Deus, meus irmãos. Foi Deus que viu aquela tempestade livrando do seu povo de ser dizimado, de ser destruído. E aquelas palavras que foram cunhadas naquela moeda devem ecoar em nosso coração, e as palavras eram, eu repito, o homem propõe, mas Deus é quem dispõe. O homem pode até pensar, imaginar, mas ele não tem a palavra final. Ele não tem, irmãos. Ele pode planejar, mas ele não tem poder para executar os seus planos. Ao contrário disso, Deus planeja e Deus tem poder para executar todos os seus planos. Por isso, Deus é o Rei soberano, que luta pelo seu povo. Vamos orar? Oh Deus, nesse momento, o nosso coração, Pai, grato ao Senhor, contente porque Tua palavra, Deus, ela penetra a nossa alma, ela traz esperança para o nosso coração. Tua palavra que nos apresenta lindamente um Rei, Rei que reina poderosamente. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Rei Jesus venceu a morte. O Rei Jesus venceu a nossa incredulidade. O Rei Jesus venceu os nossos pecados. O Rei Jesus triunfou sobre a morte. Louvado seja o teu nome. Para nos conduzir a uma vida de santidade, para nos conduzir em uma viva esperança no seu nome precioso. Por isso, nós nos alegramos e sairemos daqui, ó Deus, confiantes no Deus da nossa salvação, no Rei que venceu por nós. Bendito seja o Senhor, que vai à frente das nossas batalhas, que as vence por nós. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Pronto, Deus nos abençoe.